Olá, João Pedro Simões Dias, seja bem-vindo à celebração do Dia da Europa. Estamos precisamente a 9 de maio e o Centro de Informação Europa Direct não podia deixar de promover mais uma iniciativa e desta vez com o Canal Central, portanto, em direto no Canal Central. O João Pedro é advogado, professor de ensino superior e investigador em assuntos europeus e vamos hoje conversar um pouco sobre a União Europeia pós-pandemia. João Pedro, muito obrigada. Nada. Aceitou mais este desafio, também o de refletir sobre os 70 anos da Declaração de Schuman, em 7 minutos, impressionante. Fica desde já o convite para poderem assistir a esta reflexão que o João Pedro Dias também realizou e assistir a toda a programação que preparámos para si ao longo do dia de hoje. Como é que tem sido viver esta crise em isolamento social? Bom, em primeiro lugar, como para toda a gente, tem sido uma experiência nova. Nem todas as experiências novas são fabulosas, enriquecedoras. Bom, esta teve uns primeiros dias que foram, digamos, de adaptação, de ver o que isto dava, que se suportaram, mas confesso que a parte final foi bastante dura. É evidente que temos mecanismos, temos as redes sociais, temos as transmissões por imagem que nos permitem estar em contacto com outras pessoas, mas não há nada que supere, não há nada que substitua o contacto físico, digamos, o tato, a proximidade, e na parte final confesso que já estava a ficar um pouco, digamos, desculpe uma expressão, a bater um pouco de forma irregular. É evidente que tentei pela parte que me toca, tentei refugiar-me no trabalho, tentei produzir alguma coisa, aproveitar este tempo para trabalhar, mas não deixou de ser um escape e, portanto, acabou sempre por se refletir e não foi uma terapia, digamos, totalmente com muito êxito. João Pedro, estão em desenvolvimento mais de 100 vacinas, não é? Mas o vírus apresenta também mais de 150 mutações. Que análise faz desta questão? Maria Manuel, sabe que nós temos algumas características que são muito próprias, algumas eu acho que são verdadeiramente fantásticas. Por exemplo, repare que quando existem grandes casos na justiça, nós transformamos-nos num povo de juristas, de processualistas, conhecemos a legislação, discutimos a legislação, temos os canais de televisão praticamente 24 horas por dia a discutir os grandes casos da justiça. No caso da pandemia, nós estamos há praticamente 2 meses com os principais canais de televisão a bombardearem-nos notícias sobre a pandemia e, portanto, queiramos ou não, já somos um pouco peritos na questão da pandemia, já somos um pouco versados na questão da pandemia. É evidente que, fazendo uso daquilo que tenho ouvido, do que considero os maiores, enfim, especialistas, investigadores, eu tenho uma dúvida, e que de resto ainda esta semana tive a oportunidade de expor num debate também online com um dos principais epidemiologistas portugueses, e a dúvida é a seguinte: eu não sei se nós, relativamente a este vírus, não estaremos numa situação semelhante, por exemplo, à do vírus da SIDA, apesar de serem vírus com tipologias diferentes, mas o certo é que na SIDA andamos há mais de 10 anos à procura de uma vacina
e ainda não há vacina. Há sim fármacos que permitem tratar a doença. Agora, vacinar, pré-imunizar a pessoa, isso ainda não existe. E eu penso que uma das discussões que neste momento se coloca na comunidade médica, científica, sobre este vírus, é se de facto será descoberta uma vacina capaz de resistir às imensas mutações que o bicho vai demonstrando, ou pelo contrário, se teremos que nos ficar por algum medicamento, por algum remédio, por algum antiviral, que não é propriamente uma vacina, sendo certo que nessa conferência que tive a oportunidade de assistir, a pessoa em causa não excluía inclusivamente a possibilidade de, por um mero golpe de sorte, do acaso, virmos a descobrir que qualquer medicamento que já existe para uma qualquer outra patologia, aplicado a este caso, até pode provar e até pode dar resultados. Portanto, a minha dúvida fundamental em relação à vacina é, ponto 1, haverá vacina, conseguir-se-á descobrir uma vacina, ou, ponto 2, sem vacina vamos ter que nos contentar com situações semelhantes à do VIH e outras doenças para as quais não existe vacina, mas existirá sim o tratamento. Penso que é essa, pela parte que me toca, é a dúvida que tenho. E parece que é uma dúvida que faz algum sentido e que é partilhada por algumas pessoas. Portanto, vamos ter que ir vivendo um pouco à luz daquilo que tem sido até ao momento nestes 2 meses de isolamento social. Portanto, com todas as precauções, vamos ter que viver os próximos meses nessa condição. Eu estou convencido que sim, eu estou convencido que esta pandemia veio, de facto, alterar o nosso modo de viver. Muito do nosso modo de viver. E, sobretudo, também ainda ontem, tinha a oportunidade de referir isso a alguém, estas coisas não passam por decreto. Ou seja, não vale a pena ao governo decretar que já não estamos em estado de emergência, já estamos em estado de calamidade para que as coisas melhorem. Não. Há aqui um aspecto que é um aspecto psicológico, interno, individual de cada pessoa. Há os medos que estão interiorizados e isso não passa por decreto. E isso eu estou convencido que vai demorar muito tempo a passar. Vamos tomar o caso, por exemplo, dos lares da terceira idade. Quem é que vai voltar a poder ter uma confiança plena, perfeita, como tínhamos em alguns, infelizmente não todos, mas em alguns lares da terceira idade, quando nós sabemos que os idosos que lá estavam foram verdadeiramente, desculpa a expressão, pasto para chama em muitas e muitas e muitas situações. Quem é que não vai pensar nisto? Quem é que não vai recear estas situações? Creio que, de facto, há mutações, alterações que vieram que vão marcar muito o nosso comportamento, ou pelo menos vão demorar muito tempo a desaparecer. João Pedro, relativamente ao trabalho que a União Europeia está a desenvolver, acha que está a ser solidário o suficiente face à crise sanitária que vivemos e à económica que já se faz sentir? Maria Manuel, essa é a pergunta que toda a gente faz e fala praticamente desde o início, e a resposta que eu tenho dado também é recorrente. Repara, a União Europeia atua, e as suas instituições atuam na exata medida das competências dos seus tratados. O artigo, cito de memória, creio que é o 106 do Tratado de Lisboa, diz claramente que em matéria de saúde
a União Europeia tem uma função complementar da função dos Estados-membros. Portanto, a questão da saúde, nomeadamente da saúde pública, não é uma competência da União Europeia. E, portanto, vamos nos deixar de atribuir responsabilidades à União Europeia que a União Europeia não tem. A União Europeia tem, em matéria de saúde pública, a responsabilidade de coordenar, de complementar a atuação dos Estados-membros. E, nas regiões transfronteiriças, tem a competência de estimular e, digamos, de aprofundar a colaboração entre os Estados. Isso foi feito. Eu recordo, por exemplo, que naquela região de Estrasburgo, que faz fronteira, em França, que faz fronteira com a Alemanha, houve ali situações de troca de doentes, de intercâmbio, franceses a tratarem-se na Alemanha, alemães a tratarem-se em França. A situação foi resolvida. Portanto, em matéria concretamente de pandemia, eu não creio que a União Europeia pudesse ter feito muito mais, tivesse competências para fazer muito mais. Agora, é evidente que esta crise da pandemia, talvez com mais dificuldade, vai sobrevir uma crise económica, uma crise financeira e uma brutal crise social. Isso ninguém tem dúvidas. Para essas crises, a União tem, eu diria que tem despejado a bomba atómica. A União Europeia não seria possível exigir mais nada ou nada de diferente daquilo que fez. Repare, o que é que a União Europeia fez? Olha, a Comissão Europeia, pela primeira vez, veio dizer os limites dos critérios de convergência, dívida e déficit podem ser ultrapassados. Portanto, os Estados endividem-se, os Estados aumentem o seu déficit. Se for para combater a questão da pandemia, isso não conta para a contabilidade geral dos limites, tanto do déficit como da dívida. Atenção, são verbas que vão ter que ser pagas, mas pelo menos não contam para essa contabilidade. Segundo, a União Europeia, logo no início, tomou uma decisão. Como sabe, os Estados estão proibidos de promover as chamadas ajudas de custo, darem dinheiro às empresas, subsidiarem as empresas, meterem capital nas empresas. Porquê? Porque isso, essencialmente, prejudica a concorrência. É um fator de distorção da livre concorrência. O que a União Europeia veio dizer, a Comissão Europeia veio dizer, foi: apoiem no que for preciso, que não vão surgir problemas. Depois, terceira grande medida, o próprio Banco Central Europeu, que, para fazer face à crise anterior de 2007-2008, tem comprado milhões de euros de dívida pública dos Estados, que já estava inclusivamente numa fase de deixar de o fazer, vem dizer: nós vamos adquirir 750 mil milhões de euros para auxiliar os Estados europeus. Depois, já depois disto, o mecanismo europeu de estabilidade propõe-se fazer aquele que será seguramente o maior auxílio alguma vez feito em termos da União Europeia, falando-se entre 1 e 1,5 bilhões de euros. Bom, portanto, a União Europeia atuou. Dentro das suas competências, atuou. Poder-se-á dizer, poderia ter atuado mais cedo? Admito que sim. Só que o governo português também o podia ter feito, o governo francês também, o espanhol também, o italiano também, o inglês também. No fundo, no Ocidente, nesta nossa Europa, todos podiam ter atuado mais cedo. Porquê é que isso não aconteceu? Creio Ninguém sabia, não é? E repare, eu creio que os nossos telespectadores não terão a noção, mas convém recordar. Esta é a quarta pandemia que o mundo sofre neste século, em 20 anos. Esta é a quarta. As três anteriores
eram coisas que ficaram lá longe, que não nos atingiram, de que ouvimos falar, mas que depois as coisas acabaram. E a primeira avaliação que se fez é que esta seria mais uma desse género. Quando começaram a ter a notícia, a informação, já era tarde. E, portanto, mas já era tarde para a França, para a Espanha, para a Itália, eventualmente para Portugal, para o Reino Unido, para os Estados Unidos e também para a União Europeia. Portanto, se me diz como é que eu avalio a atuação da União Europeia dentro das competências que tem, fez o que podia ter feito. Podê-lo-ia ter feito num timing diferente, num prazo mais célere? Eventualmente podia. Não vale a pena dizer que não, eventualmente podia. Mas aí foi, digamos, deixou-se ir, deixou-se como todo o mundo, passa a expressão, se deixou ir. Ninguém valorizou isto como isto, de facto, devia ter sido valorizado. João Pedro, como é que vê a União Europeia pós-Covid-19? Eu acho que eu dou por adquirido que a parte sanitária vai ser, apesar de tudo, a mais fácil de resolver. Com vacina, sem vacina, com medicamento, sem medicamento, o problema médico vai ser resolvido. O que vai demorar muito mais tempo a ser resolvido é a questão das dívidas, é a questão do desemprego, é a questão social que vai ser instalada. Eu tenho dúvidas, por exemplo, eu acho que há um elemento que vai ser determinante relativamente ao futuro da União Europeia. Esse elemento chama-se o euro. Se o euro resistir, a União Europeia vai resistir. Se os Estados da União Europeia saírem daqui com uma brutal crise de dívida pública, se repetirmos de uma forma exponencial o que aconteceu em 2007, 2008, em que já não havia necessidade só de resgatar a Grécia, a Irlanda, Portugal, eventualmente Chipre, eventualmente Espanha, os bancos espanhóis. Se houver necessidade de intervir em Espanha, em Itália, eventualmente em França, se houver verdadeiras crises de dívida pública nesses Estados, é preciso ver se o euro vai ter capacidade de resistência ou não. Se o euro tiver capacidade de resistência, pode ser que a União se aguente. Se o euro não tiver capacidade de resistência, a União vai se esboroar. Não quer dizer que desapareça, pode manter-se, mas de uma forma meramente residual, como um nome de uma organização e pouco mais. Acho que é um momento extraordinariamente sério, é talvez a maior prova de vida que a União vai ter pela frente, sendo certo que tudo isto coincide com 2 ou 3 crises que a União ainda não tinha resolvido. A questão do Brexit, não vale a pena falar nisso, já falámos muito disso, mas o Brexit torna a União Europeia mais débil do ponto de vista económico, é uma das principais economias que sai, torna a União Europeia mais débil do ponto de vista político, é um dos principais Estados que sai, torna a União Europeia mais débil do ponto de vista militar e da defesa, porque é a primeira potência que sai, torna a União Europeia mais fraca na sua vertente transatlântica, porque o Reino Unido era, por definição, o Estado que dava essa dimensão marítima, atlântica à União Europeia. Depois, a União ainda não conseguiu resolver a crise dos migrantes, não nos podemos esquecer dela. Eles continuam às portas das fronteiras da União Europeia a querer entrar por más razões, por boas razões. Nós temos que ter coragem de dizer, separar o trigo do joio, de dizer podemos aceitar aqueles que vierem por determinadas razões, nomeadamente razões políticas, razões de asilo político, mas não vamos ter capacidade para aceitar todos os que querem vir realizar o seu ideal de vida, o seu sonho de vida, no território europeu, porque não vai chegar para todos. E depois temos ainda as questões económicas e financeiras, que são, digamos, a parte restante, a parte final da crise anterior de 2007, 2008, e que ainda não estão totalmente resolvidas.
portanto, esta crise pandémica, que é uma crise de saúde pública, que será também económica, financeira e social, vem a crescer, pelo menos, a estas três que já cá estavam e, portanto, não há dúvida que a União Europeia vai ter pela frente a sua grande prova de vida. Ou vai ter a coragem suficiente para ultrapassar, para dar o salto e para se renovar, ou se não tiver esse golpe de asa, estou convencido que acabará por sucumbir, por sussurrar, não terá um futuro auspicioso. João Pedro, depois desta fase, vimos as instituições europeias e todas as empresas, todos nós, em videoconferência, em teletrabalho. Será que as instituições europeias vão repensar a forma de reunir em plenário, vão continuar a fazer estas videoconferências, como se tem feito, evitando também todo aquele manancial de deslocações, de despesas, de transportes? Como é que analisa esta... Olha, eu acho que esta é uma das coisas que vieram para ficar. Acho que vieram para ficar. É evidente que não há nada que substitua o contacto presencial, seja numa reunião, seja numa conferência, não há nada que o substitua. Mas digamos que não estamos mal servidos em termos de tecnologia. Por outro lado, vamos ser muito claros, eu no outro dia falava com um amigo investigador que me dizia o seguinte: bem, por causa desta crise pandémica, eu já perdi uma viagem ao Chipre, uma viagem à Tailândia, uma viagem não sei aonde e outra não sei aonde mais. Ou seja, vamos ser muito claros, a propósito de muitas conferências internacionais, havia uma componente turística associada também. Muito forte. Muito forte. É evidente que isso vai desaparecer, não vai prejudicar a realização das conferências, mas essa componente, digamos, essa componente de ócio, de exploração de um território. É evidente, isso vai acabar. Vai diminuir, não vai? Vai diminuir. Vai diminuir. Sim, vai diminuir. É evidente que vai diminuir. Agora, é claro que esta crise vai nos trazer, como já conversámos há pouco, uma mudança dos modos de vida, e eu acho que este vai ser um deles, porque de facto eu ainda ontem estava a fazer uma palestra para alunos de um curso de mestrado de uma universidade portuguesa, em que estavam praticamente alunos de todos os continentes, e eu sentado no meu escritório e eles nos seus postos de trabalho, e entendo-nos na perfeição, e a mensagem foi passada, terá sido, espero eu, apreendida, e portanto não há dúvida que isto é muito mais fácil e torna muito mais fácil reunir pessoas do que virtualmente, telematicamente, do que dizer, olha, vamos marcar a reunião X para o Porto, para Lisboa, para Aveiro, para aqui, para acolá, no dia tal, às tantas horas. É claro que é muito mais fácil estarmos comodamente em casa e não vejo que daqui venha algum grande mal ao mundo. Há sempre uma parte que se perde, é evidente, da interação, do relacionamento pessoal, do contacto, do convívio, mas haverá outras formas de superar essa dificuldade. Agora, acho que isto veio para ficar e saúdo se assim for, porque não vejo que tenha prejuízos significativos. E o ambiente agradece. E o ambiente também agradece, também é uma razão acrescida, é evidente que sim. João Pedro, estamos mesmo a terminar. Resta-me, não sei se quer deixar mais alguma mensagem ou partilhar alguma ideia que tenha connosco. Não, quer dizer, a ideia é esperar, é formular o voto e o desejo de que
Não vou dizer como o chefe do governo espanhol que quer regressar à nova normalidade, porque se a normalidade é nova, é diferente e nós não regressamos a algo que é diferente, mas desejo sim que possamos regressar o mais depressa possível à nossa rotina, ainda que temperada com alguns cuidados, com algumas novas posturas, com alguns novos instrumentos, mas que possamos regressar o mais depressa possível a essa, digamos, a essa nossa rotina, e que eventualmente o próximo 30 minutos de União Europeia em 30 minutos no próximo Europa, não é? No estúdio do Canal Central. Seja já presencial, não é? Já possamos ser presencial, mas toda a gente está a fazer online, por amor de Deus, vamos acompanhar as tendências, mas que o próximo já possa ser sem riscos para ninguém, já possa ser presencial. Acho que era um sinal muito bom de um retorno, não a uma nova, mas à velha normalidade. João Pedro Simões Dias, muito, muito grata pela participação e pela partilha de saber. Foi a União Europeia pós-pandemia. Não esqueça de consultar toda a programação ao longo do dia. Assista também à análise que João Pedro Simões Dias faz sobre os 70 anos da Declaração Schuman, 70 anos em 7 minutos. Portanto, muito breve essa reflexão. Portanto, fica o convite. João Pedro, muito obrigada mais uma vez. Acompanhe a emissão connosco e um bom dia da Europa.